Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo até você e com seus princípios, mostrando como nos desenvolver moralmente e alcançarmos a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no programa de hoje nós vamos ter 5 perguntas dos nossos telespectadores, portanto 5 temas diferentes. Na sequência, Orson Peter Carrara realizando a entrevista, desta feita com Eurípides Mariano, tratando de Antes de Chico Xavier. Temos a poesia espírita com mais 2 poetas através desse médium mineiro. Para viver melhor, traz o tema Nunca Desista da Vida. E no final do programa, no Entendendo com o Espiritismo, vamos tentar aqui responder uma pergunta. Afinal, os animais têm alma? Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. No Perguntando e Aprendendo de hoje, nós vamos trazer 5 telespectadores que enviaram as suas perguntas. E você também pode fazer isso, pode participar aqui do nosso quadro, enviando sua pergunta, sua dúvida, através dos nossos canais de comunicação, que já estão aí na tela para você. Não deixe de participar, não fique com dúvida, envie a sua pergunta. Hoje nós iniciamos com a Thelma Esteves, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela formulou a seguinte pergunta: qual é a visão da doutrina espírita sobre a adoção? Se positiva, quando a criança deve saber que é adotada? Muito bem, a adoção. Claro que o Espiritismo é a favor da adoção, porque esse é um quadro ainda existente na nossa humanidade. O abandono de crianças por seus pais ou crianças órfãs que perderam os seus pais por causa de um acidente, uma doença, uma tragédia qualquer. E é dever de caridade abrigarmos essas crianças, esses espíritos reencarnados. E existem aquelas mulheres que não podem engravidar, que não conseguem engravidar, pais que desejam muito ter filhos, mas estão impossibilitados disso. Então, a adoção de uma criança é um ato de amor muito profundo e muito importante. Agora, cuidado com os preconceitos, com as discriminações.
Aqui no Brasil nós sabemos que há uma preferência por crianças menores, bebês de preferência, ou crianças de até 3 anos, e que sejam brancas. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso é racismo. Isso daí é preconceito. E nós temos que abraçar esses espíritos sem olhar para isso. É ato de amor que vai preencher a nossa vida e também a vida deles. Quando falar que eles são adotados, desde sempre, paulatinamente, progressivamente, de acordo com o desenvolvimento da criança, de acordo com o entendimento que ela já vai tendo das coisas, da vida. Essa é uma conversa que tem que se ter com ela sempre, para que ela seja consciente em relação a isso, esclarecida em relação a isso, porque nada pior do que depois, na adolescência ou na juventude, levar um choque ao descobrir, por exemplo, que seus pais biológicos ainda existem. Então, vamos esclarecer logo isso, mas mostrando que acima dessa condição existe o amor que tudo preenche e que é filho não biológico, mas é o filho de coração, que é, aliás, o mais importante. Essa é a visão que o Espiritismo tem a esse respeito, e é claro que a adoção pode reaproximar espíritos que já tiveram suas ligações em existências passadas. Então, não importa se o filho for biológico ou adotivo, importante é o amor que se dedique a ele. Muito bem, continuando o Perguntando e Aprendendo, nós vamos responder agora a Viviane Toledo. Ela é lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E ela enviou a seguinte pergunta: por que essa procura por parte de homens e mulheres pelo prazer do sexo quando somos todos espíritos? De fato, somos todos espíritos. O espírito propriamente dito não é nem masculino nem feminino, como conhecemos aqui na Terra durante a encarnação. Ele possui os dois polos, o masculino e o feminino, e pode então alternar esses polos nas diversas encarnações, sempre rumo à sua perfeição. Mas nós estamos reencarnados. Nós assumimos aqui na Terra um corpo masculino ou um corpo feminino. Não apenas biologicamente, mas também trazemos toda uma carga psicológica dentro desses dois polos. E embora o espírito propriamente dito não tenha sexo, mas nós, no atual estágio de evolução, temos, através do corpo físico. Então, é natural que exista a atração entre homens e mulheres. Mas precisamos aprender a disciplinar a energia sexual, porque ela é uma energia divina e que deve promover o bem e o belo, segundo as palavras do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Nós não somos objetos, nós não somos seres movidos apenas e tão somente pelo instinto. Não estamos aqui na Terra apenas para satisfazer prazeres orgânicos. Estamos aqui para dominar o corpo, sublimar os sentimentos e aprendermos a respeitar o outro, a respeitar os direitos do outro, o que vai nos impor limites. Entretanto, nós ainda estamos nos movendo aqui na Terra muito através não apenas dos instintos, mas também das
sensações ou emoções. Daí essa busca desenfreada pelo prazer sexual que a ideia materialista da vida reforça. Porque pelo materialismo nós só temos esta vida. E se só temos esta vida, precisamos gozar tudo que esta vida pode nos dar, já que no pensamento materialista a morte é o fim de tudo. A doutrina espírita não pensa assim. Na verdade, esta é uma existência entre tantas outras que necessitamos no nosso processo evolutivo. E a morte não é o fim de nada. É a continuidade da nossa vida na dimensão espiritual. E não somos o corpo, somos o espírito ou alma imortal. O corpo é dádiva divina, é um empréstimo do qual vamos dar conta. E em nome, então, desse respeito ao próximo, em nome dessa visão espiritualista da vida, é que então compreendemos que amor é sentimento, sexo é energia que precisa estar sob controle do sentimento, que é a área que mais precisamos desenvolver. Por isso temos que trabalhar pela expansão das ideias espiritualistas na sociedade humana e principalmente na educação das novas gerações. Muito bem, continuando aqui o Perguntando e Aprendendo, quem sabe estamos respondendo aí a sua pergunta, e esta agora vem lá de São Paulo, capital, e foi formulada pelo Sandro Silva, que nos pergunta: por que temos no mundo tantas disparidades sociais? Por que Deus não intervém na humanidade para acabar com isso? Sandro, quem somos nós para questionar Deus, a inteligência suprema do universo, o Criador de tudo, a perfeição absoluta? Nós estamos muito, mas muito longe de compreender a lei divina. Nós estamos muito terra a terra e as diferenças sociais não são obra de Deus, são obra de nós, os homens e mulheres que estamos encarnados aqui no mundo. Mas isso faz parte do processo evolutivo. É natural. Por quê? Porque depende de cada raça, em cada região do planeta, cada cultura que é desenvolvida, o entendimento que se tem sobre a vida e a aproximação nossa da lei divina, ou seja, de cada vez mais compreendermos que precisamos ser uma verdadeira civilização, onde ninguém pode morrer de fome e onde os ensinos morais de Jesus estarão plenamente aplicados. Como vemos, estamos muito longe disso, mas é com o tempo. Deus intervém sobre nós incessantemente, todo o tempo. Mas somos nós, os construtores de nós mesmos e de uma sociedade mais justa. Ele não nos abandona. Os espíritos missionários estão sempre conosco. E de encarnação em encarnação, vamos tendo novos entendimentos, novos aprendizados e vamos nos esforçando de melhorar a sociedade humana. Por isso que nós espíritas acreditamos sim que vamos melhorar e que o bem, pouco a pouco, vai predominar sobre o mal e que a justiça vai predominar sobre a injustiça. É questão de tempo e, claro, de muito trabalho no campo do bem e do amor ao próximo. Bem, agora nós vamos responder a Adriana Calvo, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: como podemos entender a felicidade
do ponto de vista espírita. Bom, Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo. E de fato, porque a Terra é um mundo de expiações e provas. Então nós não temos como encontrar a felicidade plena aqui na Terra. Mas podemos ser felizes. Obviamente que num determinado grau, e talvez não sempre, mas se tivermos confiança em Deus, fé na providência divina, se trilharmos o caminho do bem, da caridade, do amor, apesar das tribulações existenciais terrenas, podemos sim gerar felicidade para nós e para os outros. Há uma história dentro da literatura espírita muito interessante que se passa numa comunidade muito pobre, muito carente. E havia um morador dessa comunidade, vivia lá num casebre, uma palafita, e eles só conseguia, quando ia pedir doações, esmolas, a única coisa que ele conseguia receber eram batatas. Mas tudo bem, ele descascava as batatas e jogava as cascas fora. E como era uma palafita, o assoalho não era totalmente fechado, e as cascas caíam pelas frestas desse assoalho. E aí ele usava as batatas para cozinhá-las, para fazer sopa, para assá-las, tudo que ele podia fazer com as batatas. Até que um dia, não aguentando mais viver só de batatas e reclamando imensamente da vida, ele sai do seu pobre casebre, desce as escadas, lembrando que é uma palafita, ele desce as escadas e reclamando muito, e falando alto, que ele não aguentava mais só ganhar batatas. E aí ele ouve um barulho debaixo da palafita. E ele vai ver o que é e descobre que tem uma pessoa que está lá morando, vivendo, debaixo da palafita, diretamente na terra, daquele chão úmido. E ele vai então para expulsar esse que está lá debaixo do seu casebre, mas essa pessoa olha para ele e diz assim: ô meu irmão, me desculpa, eu estou vivendo aqui, mas eu não tinha um teto, eu encontrei aqui, ai como eu agradeço a Deus. Você agradece a Deus? Vivendo debaixo aqui da minha palafita? Agradeço, porque sabe, todo dia tem um coração generoso que me entrega cascas de batatas. Graças a essas cascas de batata é que eu sobrevivo, que eu consigo me alimentar. Quando ele vê esse quadro, ele resgata esse companheiro, leva ele para dentro da palafita, falando: agora chega, você não vai mais viver de cascas de batata, vai viver de batatas comigo. E ele percebeu que na verdade ele era muito feliz. E o outro, que tinha muito menos do que ele, também se considerava feliz e agradecia a Deus. A felicidade é um estado de espírito, não é um estado material de vida. Lembremos disso. Encerrando, perguntando e aprendendo, nós temos agora a pergunta do Deodato Miranda, é lá de Florianópolis, Santa Catarina. Afinal, existe o mal-olhado? E o que dizer de bruxos e feiticeiras? Como o Espiritismo vê esses assuntos? Sim, existe o mau pensamento, o pensamento negativo, odioso, e que emite energias negativas, desequilibrantes, que podem sim atingir a pessoa a quem esses pensamentos são dirigidos. Agora, feiticeiros, bruxos e assim por diante, nada mais são do que pessoas dotadas de um alto teor de magnetismo pessoal e muitas vezes secundados por
mediunidade de efeitos físicos. Essa é a explicação que o Espiritismo nos dá e que Allan Kardec trata do assunto em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da nossa doutrina. Então não existem bruxos, feiticeiros, como se mostra aí na ficção, seja nos desenhos animados, seja nos filmes que manipulam os poderes da natureza. Não, são pessoas de alto teor magnético, pessoal, e muitas vezes médiuns, mas secundados por espíritos inferiores, que sabem manipular os fluidos. Ou seja, tudo é natural, tudo está dentro da lei divina. Agora, só podemos ser atingidos se dermos sintonia. Portanto, vigiemos e oremos. Lembremos sempre de Jesus e nos esforcemos para praticar o bem, porque isso atrai para nós os bons espíritos, que, cumprindo a sua missão, irão então nos proteger. E nada vai nos acontecer se não tivermos que passar por aquilo. Muito bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela nossos canais de comunicação. Não deixe de participar. Não fique com dúvida. Envie a sua pergunta. Teremos o maior prazer em respondê-la à luz da doutrina espírita. Mas agora está na hora de trazermos aqui para o programa nosso querido amigo Orson Peter Carrara, com suas entrevistas, trazendo temas importantes, companheiros e companheiras da doutrina espírita, com muitos esclarecimentos. Orson Peter Carrara, hoje, vai nos trazer Eurípides Mariano, e ele faz um bate-papo com o Orson a respeito do tema Antes de Chico Xavier. Ficou curioso? Calma, porque nós já vamos rodar o vídeo, porque está na hora da nossa entrevista. Conversando sobre Espiritismo. E hoje temos um assunto que é do nosso maior interesse, conhecer as origens, o pioneirismo do Espiritismo no interior mineiro, também no Triângulo Mineiro, especialmente, mas naquela redondeza ali, a nossa Minas Gerais é muito grande, né? E ali em Minas Gerais tivemos nomes expressivos como Eurípides, Barçanufo, Chico Xavier. Pois é, vamos conhecer essas origens, vamos conhecer esses nomes que a história do Espiritismo conhece bastante, respeita, divulga, estuda, aprende, mas hoje vamos falar sobre o preparo desse terreno para que esses benfeitores que estiveram conosco aqui estivessem. É uma oportunidade muito valiosa para todos nós, considerando a grandeza do Espiritismo, considerando o trabalho desses homens e mulheres que estiveram conosco, deixaram um legado de luzes. E para isso estamos recebendo hoje um amigo de Belo Horizonte, o nosso querido Eurípides Mariano, que está residindo em Belo Horizonte, é geólogo de profissão, tem história para contar, e nós já estamos, inclusive, agendando uma segunda live com ele sobre outro assunto relativo à Gênese, devido à sua própria profissão de geólogo e considerando as informações que estão na Gênese. Mas esse é um assunto para outra semana. Hoje vamos falar sobre o pioneirismo do movimento espírita. Boa noite, Eurípides. Obrigado pela sua disposição. Boa noite, Orson. Boa noite, amigos, amigas que nos ouvem nesses instantes pelos canais citados. É para nós, ao mesmo tempo, uma alegria e uma honra poder participar deste encontro, em que vamos ter a oportunidade de bater um papo, conversar um pouco sobre o pioneirismo do Espiritismo no Brasil, particularmente na região do Triângulo Mineiro, notadamente ali próximo a Sacramento, na região da cidade de Conquista. Então, para nós é uma honra e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande estar aqui compartilhando desses estudos.
Bom, Eurípides, pelo seu nome, Eurípides, eu nem preciso perguntar como é que você se tornou espírita, né? Você nasceu em Sacramento mesmo? Não, eu nasci na cidade de Itapajipe, que é próximo a Frutal, mas a minha família, meus pais de família espírita, meus pais já eram espíritas, meus avós, pro lado paterno, também espíritas, e também meu bisavô, né, Puxa, espírita. Então, não tem jeito, né? não tinha como fugir, né? E Eurípides é um nome, pelo menos no Triângulo Mineiro, ele é muito comum. Sim. Aqui em Belo Horizonte a gente encontra, né, algumas pessoas, né? Mas no Triângulo Mineiro, no interior de Goiás, por exemplo, e até mesmo acho que São Paulo, né? Sim, Muitas pessoas têm o nome Eurípides, né? Muito em função do Eurípides Barçanufo, né? Que foi o grande propagador, né, do espiritismo. Pois é, o nome Eurípides lembra, sem dúvida nenhuma, o grande benfeitor Eurípides Barçanufo. E é interessante E aí você meu dizer... pai me colocou, né, essa responsabilidade com esse nome, né? Agora, diz para nós sobre o seu bisavô, sobre o seu avô e sobre o seu pai, os nomes deles e aproximadamente o ano que eles nasceram. Você não precisa se preocupar com exatidão, mas apenas para que a gente tenha uma referência da chegada deles, né, ao planeta. Bisavô, avô e pai, todos espíritas. Olha que interessante. Meu bisavô era Mariano da Cunha Júnior, conhecido como Senhor Mariano. Ele nasceu na cidade de Sacramento em 1875. Puxa, antes de Eurípides. Isso. Na verdade, eles eram muito próximos, né? Porque ele era irmão da dona Meca, da vovó Meca, que era mãe de Eurípides Barçanufo. Ali era tudo meio que parente, sabe, Orson? O Cidade meu pequena, bisavô, né, era primo do seu Mojico, que era pai de Eurípides Barçanufo. Puxa vida. Tudo muito próximo Tudo ali, junto, né? Então, meu bisavô, ele reencarnou 5 anos antes, embora sendo tio de Eurípides, 5 anos antes de Eurípides, porque Eurípides vai reencarnar no ano de 1880. E o seu aí, bisavô, ele se tornou espírita por causa do Eurípides ou não? Não, foi o contrário, né? Foi o contrário? Foi o contrário. Quem introduziu o espiritismo a Eurípides foi meu bisavô. Olha que bacana isso, Eurípides. Mariano ele nasceu em Sacramento 5 anos antes de Eurípides, eram parentes, né? E aí foi o seu avô. E como é que o seu bisavô se tornou espírita, o seu bisavô? Então, ele era, assim, considerado na época um materialista, embora de formação católica. Sim. Ele é um homem rude do campo, né? Sem muitas letras, mas ele era considerado materialista, ele não acreditava, né, na existência após a morte, mas reencarnou com mediunidade de efeitos físicos assim, estuante, era um médium ostensivo, as mediunidades de maneira muito clara, muito límpida, né? Não só de efeitos físicos, mas também da psicofonia e da psicografia, tanto é que depois, quando ele educa a mediunidade dele, né? A gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Ele começa a receitar remédios através de plantas, e quem receitava, e o espírito, né, que dava as receitas era Bezerra de Menezes, que havia desencarnado recentemente. 1900, né? Oi? 1900 desencarnou 1900. Bezerra desencarna em abril de 1900, e em agosto de 1900 ele dá uma comunicação lá no Centro Espírita Fé e Amor, que meu bisavô já havia fundado, passando orientações a Eurípides Barçanufo. O seu avô foi o fundador do centro onde Bisavô, Eurípides... isso. O bisavô foi o fundador do centro onde Eurípides iniciou-se no espiritismo. E como é que chamava o centro mesmo? Você acabou de citar aí. Fé e Amor. E foi aonde Eurípides se encontrou. Na realidade, eles eram muito próximos. Eurípides tinha uma afeição muito grande pelo tio. Sim. Porque o meu bisavô ele se tornou espírita, os fenômenos começaram a aparecer, e ele não tinha explicação para isso. E aí ele procura, na época, ele morava na fazenda Santa Maria,
ele procura Frederico Peiró. Frederico Peiró também foi um grande espírita espanhol que veio morar em Uberaba e havia fundado na região de Uberaba uma mineração de cal. Você vê que a mineração está envolvida na família, né? Geologia e mineração. Mas ele veio fundar uma mineração de cal e ele foi convidado a participar de um grupo de estudos espíritas em 1894 em Uberaba. Nossa. Veja bem que em 1894 tinham reuniões mediúnicas em Uberaba. E ele foi convidado, mas ele também era muito cético. Ele era um anarquista espanhol que fugiu da época lá da Espanha, né? Foi radicar na Argentina, depois veio para o Brasil. E numa dessas reuniões, lá em Uberaba, manifesta-se um espírito através de um médium e fala em castelhano. Ninguém sabia. Ele estava presente à reunião, ele foi convidado, né? Um amigo dele, advogado, insistiu tanto que ele foi. E nessa noite, um espírito se manifesta e faz uma preleção em castelhano. O responsável pela reunião mediúnica não entende, falou: não entendi nada, se alguém aqui puder explicar alguma coisa. Ele ficou calado, né? Mas saiu dali profundamente impressionado, porque o espírito que manifestou foi a mãe dele e trouxe informações em castelhano que só ele e a mãe dele sabiam, da época que ele morava na Espanha. E aí ele começa a estudar, né? Nós temos que ressaltar aqui que, na época, não existiam obras, eram poucos livros. Nós estamos falando aqui de 30 anos depois do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo na França. Isso, exatamente. Era muito recente, né? Muito recente. E aí, então, ele começa a estudar. Na época já tinha um reformador, né? Isso. Ele começa a estudar a doutrina espírita e se torna espírita. É então que o meu bisavô vai procurá-lo, porque o bisavô foi trabalhar com ele lá nessa mineração. Inclusive, olha que interessante, tem um fato interessante que está até narrado no livro da Corina Novelino. E esse livro, é bom que se diga, ele foi escrito sob orientação direta do Chico através de Emmanuel. Sim. O Emmanuel foi corrigindo as informações e orientando. Então, a Corina escrevia um capítulo, levava para o Chico fazia a revisão. Ok, é isso aí. Então, o Emmanuel, como é que chama o livro mesmo? Eurípides, o Homem e Missão. Isso, é editado pelo ID, né? Exatamente, e aí, então, né, meu bisavô trabalhando com ele, viu que ele era médium, né, que ele já dava mostras, né, de manifestação mediúnica, pede para que ele desenhe um alto forno para a indústria de calcinação, olha só. Meu bisavô, semi-analfabeto, e vê um espírito francês e começa a fazer um desenho de um alto forno super avançado para a época e consegue concluir o desenho do alto forno. Então, são fatos assim interessantes, né, que essas coisas vieram a acontecer, né, Orson? Eu penso que para provar de maneira muito clara, patente, né, a existência, né, e a realidade da vida espiritual. Porque depois meu bisavô muda de Paineiras, né, lá dessa mineração, onde era Peiró, hoje chama Peirópolis, mas chamava Paineiras, hoje chama Peirópolis em função do Frederico Peiró. E lá em Santa Maria, quando ele muda para lá, essa fazenda, tinham várias casinhas ao redor, né, eram 30 colonos, começam a ocorrer manifestações físicas. Uma explosão de manifestação física na fazenda. Isso antes de 1900? Isso antes de 1900. 1898, 1897. Puxa vida. E aí, assim, as pessoas ficam assustadas porque panelas batiam, portas, né, que abriam e fechavam, sendo que ninguém estava ali, pedras em cima dos telhados. Era um show de manifestação física, né? E o pessoal ficava todo mundo assustado, falando que aquilo era coisa do demônio. Aí eles procuram Frederico Peiró. Meu bisavô vai atrás de Frederico Peiró, ele vai a Santa Maria, identifica ali que existiam ali ao lado daquelas casas dos colonos, eles identificam vários médiums e falam: isso aqui é uma conjunção de médiums, né? E a gente depois vai entender que não foi o acaso, foi tudo programado pela espiritualidade. Sim. E então Frederico Peiró orienta o meu bisavô, começa a estudar e funda, então, em 1900, o Centro Espírita Fé e Amor. O centro foi fundado em 1900, então? 1900. E o seu bisavô já era casado nessa época ou não? Interessante, já era casado com a vovó Sana e
Já tinha. Ela também não acreditava, todo mundo de tradição de família, imagina, a família católica, porque nós temos que considerar o seguinte, que na época, na Constituição de 1890, houve um retrocesso. O espiritismo foi considerado como crime, né? Isso. Meu bisavô foi chamado para depor na delegacia várias vezes, por receitar remédios e pela prática do espiritismo. Muito bem, acabamos então de ver esse bate-papo que o nosso Orson Peter Carrara fez com Eurípides Mariano, esse tema bem interessante a respeito de antes de Chico Xavier. Se você gostou, e eu tenho certeza que você deve ter gostado, e agora está curioso em saber tudo o que o nosso Eurípides Mariano falou, calma. Quando Antes dos Novos Tempos terminar, continue aí no YouTube, mas troque de canal. Saia do canal Orientação Espírita e vá para o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai poder assistir na íntegra essa entrevista que ele realizou com o Eurípides Mariano. Mas olha, hein? Depois que o nosso programa terminar. Combinado? Então agora, encerrando a entrevista, vamos para os poetas do além. Isso, está na hora de trazermos os poetas desencarnados, que retornaram através do Chico Xavier e continuando a escrever as suas poesias. Então você já sabe, né? Vai rodar agora a vinheta, porque está na hora de iniciarmos o Poesia Espírita. Poesia Espírita. No Poesia Espírita de hoje, nós continuamos a trazer os poetas que escreveram através do médium Chico Xavier e tiveram suas poesias publicadas no livro Antologia dos Imortais, uma edição da Federação Espírita Brasileira, ou FEB Editora. Hoje nós temos dois poetas, Afonso Celso e Irene de Souza Pinto. Afonso Celso comparece aqui com um soneto de nome Esplendor. Mas vamos conhecer um pouquinho dele? O Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, esse é o nome completo dele, ele reencarnou na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, em 31 de março de 1860, vindo a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 11 de julho de 1938. Afonso Celso foi poeta, romancista, historiador, jornalista, dramaturgo e orador consumado. Doutorou-se na Faculdade de Direito de São Paulo em 1881 e foi professor e diretor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Também foi reitor da Universidade do Brasil, que depois vai se transformar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é membro fundador da Academia Brasileira de Letras, e também pertenceu à Academia das Ciências de Lisboa, em Portugal. E o nosso Afonso Celso também se tornou presidente e ganhou inclusive o título de presidente perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o nosso IBGE. Portanto, foi um personagem famoso da história brasileira. E ele então volta através de Chico Xavier e traz o soneto Esplendores. Vamos a ele. Além, a luz do espaço se esfacela em explosões de sons e cores raras, tecendo o amor e a glória nas searas da vida universal sublime, bela. Brilham, depois do azul que o céu revela, astros em bando, iguais longas aparas, de altas constelações, em formas claras,
sóis pendendo de vasta passarela. O homem fita espantado as nebulosas, bailando em formações maravilhosas, e vê-se um verme à frente do destino. Ante o excelso esplendor, finda-se o engano. Como se faz pequeno o orgulho humano, como se torna imenso o amor divino. Então aqui está o soneto Esplendores, assinado pelo espírito Afonso Celso, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas continuando aqui, o Poesia Espírita, com o conteúdo do livro Antologia dos Imortais, agora nós vamos conhecer a poetisa Irene de Souza Pinto, ou simplesmente Irene Pinto. Ela foi muito conhecida, poetisa de fino talento, bela inspiração, e ela trabalhou muito, não apenas como poetisa, mas também como contista e romancista, desenvolvendo suas atividades na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, Irene de Souza Pinto já compareceu aqui no nosso programa várias vezes e vai nos trazer o poema Esse Pequeno, também através do nosso querido Chico Xavier. Vamos a ele. Esse pequeno sozinho, à noite, no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo pão, é um anjo pobre a caminho, sob inocente amargura, pássaro triste à procura de ninho e consolação. Criança desconhecida, dormirá? Quem sabe onde? É órfão? Ninguém responde. Aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria a consome, quanto anseio, quanta fome, ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina. Socorre, ampara, ilumina, em nome do eterno bem, que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve-o no teu sorriso e sentirás, de improviso, a bênção de doce luz. É que no amor da criança, que te agradece o carinho, receberás, de mansinho, a gratidão de Jesus. Que lindo poema da nossa Irene de Souza Pinto, fechando o Poesia Espírita, trazendo os poetas do além que se revelaram através do médium Chico Xavier no livro Antologia dos Imortais. Próximo programa, nós vamos continuar trazendo mais poetas que exaltam a vida aqui na Terra e no além depois da morte. Mas agora, vamos aos nossos 90 segundos de reflexão. Está na hora do Para Viver Melhor e desta vez com o tema Nunca Desista da Vida. Diante da crise econômica e social pela qual a nação brasileira passa, com altos índices de desemprego, instabilidade política e crescimento da violência urbana, você está pensando que talvez seja melhor deixar de viver? Afinal, para que tanta dor, tanto sofrimento e tanta incerteza quanto ao futuro? E se eu lhe disser
através dos princípios que formam o Espiritismo, que sempre vale a pena viver? Primeiro, é preciso compreender que nada acontece por acaso. Segundo, é preciso compreender que somos construtores do nosso próprio viver. Veja ao seu redor a história de pessoas que tiveram grandes aflições em suas vidas, mas renovaram-se e hoje são exemplos dignos. Siga seus exemplos e, com o tempo, você verá, tudo mudará para melhor. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje, no Entendendo com o Espiritismo, vamos tentar responder uma pergunta que é muito formulada. Afinal, os animais têm alma? E se têm alma, os animais evoluem como nós, seres humanos, espíritos imortais, evoluímos? E mais, os animais chegarão a esse estado hominal de espírito consciente e o uso do livre-arbítrio? Perguntas e mais perguntas, não é mesmo? Bem, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, dialogando com os espíritos superiores que escreveram as obras da codificação e nos entregaram os princípios da doutrina espírita, faz essa indagação. E os espíritos respondem que os animais, de uma forma geral, possuem uma alma, desde que entendamos que essa alma não é idêntica, ela não pode ser comparada com a alma que somos, que entendemos, que já estamos num determinado patamar de evolução que é muito superior, é muito além ao patamar de evolução dos animais de uma forma geral. Então, inclusive, eles sugerem na resposta a Kardec que deveríamos, para os animais, utilizar uma outra palavra, e não alma, para não gerar confusão. Mas, de qualquer maneira, sim, os animais também são um princípio inteligente em evolução, porque a evolução, o progresso, é lei divina que atinge todos os mundos e todos os seres da criação em todo o universo. Então, podemos afirmar, sim, que o animal possui uma alma, embora essa alma não se identifique com a nossa. Temos um pesquisador dentro da doutrina espírita muito importante nesse tema, que é o italiano Ernesto Bosano. Ernesto Bosano viveu entre o século XIX e o século XX e foi um grande pesquisador. E ele se debruçou também sobre esse tema. Aliás, ele tem um livro muito importante que tem por título exatamente a pergunta que fizemos: os animais têm alma? E ele então passou um bom tempo da vida dele fazendo essa pesquisa, tanto estudando, lendo, absorvendo o que a literatura científica e espiritualista já trazia, assim como se debruçando sobre casos que ele pôde, então, investigar pessoalmente. O livro é recheado de casos, que são divididos por temas. Bem, mas qual é a conclusão final
do Ernesto Bozano. Ele conclui que os animais, sim, possuem uma alma e que essa alma pode ser detectada por médiuns videntes e pode, inclusive, se apresentar materializada. Mas também descobriu que os animais desencarnados não têm vontade própria. Eles, em verdade, são orientados, eles são manipulados por espíritos superiores. E que eles passam, sim, um tempo de estágio no mundo espiritual, mas que não pode ser comparado ao nosso tempo quando desencarnamos. Porque nós, seres humanos, espíritos imortais, quando desencarnamos, ficamos no chamado estado de erraticidade, que pode ser mais curto, mais longo no tempo, porque estamos aguardando uma nova encarnação. Mas enquanto isso, estamos trabalhando e realizando novos aprendizados do mundo espiritual. Os animais, quando desencarnam, não ficam em estado de erraticidade, porque eles não possuem livre-arbítrio, não possuem consciência de si mesmos e, portanto, não estão vinculados à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação. Ou seja, eles não respondem pelos seus atos, porque justamente não têm consciência de si mesmos e não usam o livre-arbítrio. Então, o estágio deles do mundo espiritual é muito curto, porque eles são encaminhados à reencarnação de maneira rápida, mas não é imediata. É isso que nós temos que entender. Esses animais chegarão aonde nós já chegamos, no campo da evolução? Tudo indica que sim. Mas nós, seres humanos, desconhecemos os princípios das coisas e os mecanismos divinos que regem a lei de evolução no universo. Mas temos a certeza que Deus não poderia ter criado seres para eternamente ficarem no reino inferior da natureza. A lei divina é de evolução, é de progresso. Isso tem que servir a todos os seres. Porque se assim não fosse, Deus teria privilegiado alguns dos seus filhos em detrimento de outros. E isso é inconcebível com a perfeição divina. Como se dá exatamente esse processo de evolução dos animais, nós não sabemos. Na verdade, nós desconhecemos. Sabemos que esse processo se dá, primeiramente, através dos mundos primitivos. E nós mesmos já passamos por esses mundos primitivos. E assim vai numa escala ascensional até chegar a esse ponto dessa passagem para a aquisição da consciência de si mesmo, do livre-arbítrio, e aí então passa a ser um espírito que responde pelos seus atos, como é o nosso caso. Mas não há nenhuma dúvida para a doutrina espírita e, portanto, para nós espíritas, que os animais possuem uma alma, que está muito distante ainda da nossa, e que eles não vivem apenas através dos instintos, mas demonstram também sentimentos e demonstram uma inteligência rudimentar. Então, não são objetos para fazermos deles o que bem entendemos. São também nossos irmãos dentro da criação divina. E como somos superiores a eles, tudo devemos fazer para
o sustento dos mesmos e para que eles também possam evoluir, progredir. Essa é a nossa missão junto aos animais. Aliás, nós sabemos pela literatura espírita da existência de espíritos designados como protetores das diversas espécies animais. Então, tomemos cuidado com o que estamos fazendo com eles. Mas lembrando que eles também não são seres humanos. E às vezes nós caímos para o extremo, o excesso nos cuidados dos animais, tentando fazê-los seres humanos, o que eles, na verdade, não são. São nossos amigos e nós devemos ser os protetores deles. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua participação, desejando vibrações de paz e amor a todos nós. Que continuemos firmes com a doutrina espírita, desenvolvendo aqui no mundo a era do espírito, o mundo de regeneração, através da prática da caridade, do bem e do amor ao próximo. Um grande abraço a você, paz no seu coração e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor.